Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos, compartilhar com vocês momentos, experiências, falando sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo, ele oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E hoje eu quero falar sobre depressão. Na maioria das vezes as pessoas tratam a depressão como algo clínico. E eu posso falar de depressão por experiência própria. Já vivi 2 anos com a depressão aguda, onde eu não queria sair de casa, onde eu não queria ver pessoas, onde eu não acreditava mais na vida, onde eu não queria me divertir, onde nada fazia sentido. Mas tem um detalhe muito importante que eu aprendi, que eu vivenciei durante todo o período que eu vivi esse processo depressivo. A depressão, ela deve ser tratada como um vazio na alma. A partir do momento que a gente verdadeiramente busca preencher esse vazio, que esse vazio só é preenchido mediante a nossa fé, mediante a nossa busca, a conexão com o todo, com o grande Criador do Universo, é que a gente consegue a cura. Mas o que é que acontece no mundo moderno? As pessoas sempre vivem buscando alternativas a níveis de medicamento, alternativas a níveis da medicina. E o que é que acontece? A cada dia que passa, as pessoas se encontram mais e mais perdidas. Eu tenho a oportunidade de, a cada dia, dialogar, conversar com pessoas, e exatamente pessoas que passam por esse processo depressivo, pessoas que estão vivendo um momento muito difícil. E essas pessoas me relatam o seguinte: olha, Mário, tem dias que a gente não sente vontade nem de acordar, nem de levantar da cama. Realmente tem dias que a coisa fica complicada. Eu falo, olha, eu já vivi isso na prática, tenho essa experiência dessa vivência, e é algo terrível, porque a depressão, ela te provoca um pânico, ela te provoca um medo, ela faz com que você tenha sintomas como se você estivesse muito doente, quando na verdade você não tem nada, simplesmente são bloqueios mentais, simplesmente é algo que você cria na sua mente, porque eu falo sempre, o ser humano é muito poderoso, mas a gente não sabe usar ainda 1% talvez da nossa capacidade, da nossa inteligência, e às vezes o próprio meio que a gente vive, as pessoas que a gente está ali conversando, que a gente está trocando energia no dia a dia, essas pessoas acabam influenciando de uma maneira muito negativa ou positiva. Por quê? A maioria das pessoas hoje, eu fico observando os diálogos, as conversas, elas só falam em doença, a maioria das pessoas só falam em problemas, a maioria das pessoas só falam da vida difícil dos filhos, a maioria das pessoas só falam da situação financeira que está ruim, a maioria das pessoas passam o dia todo reclamando pelas coisas que lhes faltam. Eu conheço pouca pessoas que falem daquilo que elas têm, que agradeçam pelo que elas possuem. Geralmente a gente só ouve pessoas falando na falta, na escassez, e isso tudo acaba acarretando uma série de transtornos, uma série de problemas de ordem emocional e mental. Eu falo sempre que quando o seu mental não está bem, você não vai ficar bem em nenhuma situação na tua vida. Então você tem que tratar a espiritualidade como algo primordial. Por quê? O espiritual está totalmente conectado com a tua mente, e as pessoas tratam como se fosse algo separado, mental e espiritual. E por isso existe tanto sofrimento, por isso existe tanta dor no planeta Terra, porque as pessoas ainda não aprenderam essa questão da conexão com os seres de luz, ainda não aprenderam a evoluir, ainda não aprenderam a meditar. Tem momentos na nossa vida que tudo que a gente precisa é parar e respirar por um momento. Tem situações na vida que não adianta você simplesmente achar que você deve continuar lutando, que você deve continuar andando, que você deve continuar fazendo as mesmas coisas, porque a questão é, se hoje você faz algo e está dando errado e você não para, não reflete, não corrige a tua jornada, o teu trajeto, é evidente que você vai ter um insucesso muito grande. E esse insucesso vai te levar à frustração, porque hoje a gente vive uma cobrança imensa. As pessoas nos cobram sempre, e principalmente nós nos cobramos. E o que acontece é o seguinte, uma coisa que eu sempre coloco isso como um ponto de referência. Na maioria das situações a gente se cobra por coisas que a gente não tem culpa. Ontem eu estava em feira e um funcionário de uma loja falou: Mário, me dá aqui um conselho, eu estou aqui altamente chateado, eu estou aqui triste, eu estou aqui pensativa pra caramba porque tem um problema para resolver e eu estou sem saber como fazer. Eu simplesmente fiz uma pergunta para ela: olha, esse problema foi você que causou? Esse problema você tem como resolver? Ou esse problema é de outra pessoa? Ela me deu a resposta que eu queria. Ela falou: olha, eu não tenho como resolver. Então,
Aprenda uma coisa, quando você tiver um problema que você não tiver como resolver, não pensa nele. E se você tem um problema e tem como resolver, você não tem um problema. Eu falo sempre que a questão é de entendimento, a questão é de pensamento, a questão é de autoanálise. Geralmente os seres humanos eles não param para refletirem e aí você acaba colocando um peso sobre as suas costas que não é seu. Eu já vivi esse problema, já enfrentei essas situações de querer mudar o mundo. E hoje eu percebo o seguinte, eu não tenho poder ainda para mudar o mundo, mas eu tenho o poder de mudar a minha mentalidade. Quando eu consigo esse equilíbrio emocional, quando eu consigo fazer com que nada ao redor de mim venha me atingir, que a negatividade das pessoas não possam afetar na minha forma de agir, e eu tenho a validação daquilo que eu sou, é muito fácil viver e a gente não vai entrar em depressão. Mas a depressão deveria realmente ser tratada como esse vazio na alma. As pessoas que são vazias na alma, que não têm a presença do grande Criador do universo nas suas vidas, elas são atingidas facilmente por qualquer negativa de outras pessoas. E o que tem no mundo hoje são pessoas doentes. Eu diria que 90% hoje da humanidade está doente. Mas o perigo disso tudo é, a medicina não vai conseguir tratar essas pessoas, porque não é um processo de medicamento, é um processo espiritual. Nós estamos vivendo um momento onde pessoas estão sendo chamadas para a quinta dimensão, pessoas estão evoluindo, pessoas estão expandindo a sua consciência e por outro lado tem pessoas que a cada dia que passa, elas estão mais medíocres, elas estão menos humanas. A gente tem que compreender o seguinte, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Até o momento que a gente não tenha essa consciência de elevação, que nós não somos matérias, que nós somos espírito, nós somos um espírito ocupando um corpo, e esse corpo serve apenas para nos mover aqui no plano material. Mas no plano espiritual nós somos muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver, nós somos muito mais do que aquilo que nós conseguimos sentir, mas existe um processo de evolução, que esse processo é individual. A soma dessas conquistas individuais, ela vai até acarretando ganhos a nível coletivo, mas você não pode esperar que todas as pessoas elas venham a crescer, elas venham a evoluir no mesmo potencial, porque não é assim. Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem seu tamanho de pensar, cada pessoa viveu suas próprias experiências e são essas experiências negativas ou positivas que influenciam pra caramba na decisão que você vai ter em relação à sua vida. Então você tem que ir a cada dia buscar essa alternativa de você sair, se afastar do rebanho. Então em algumas situações as pessoas podem confundir muito um despertar espiritual, um chamado da espiritualidade com depressão. Por quê? Você vai se sentir muito insatisfeito com os lugares que você frequentava, os diálogos que você tinha com pessoas antigamente não vão fazer mais nenhum efeito na tua vida, pessoas negativas, você vai sentir energia de longe, então você vai sentir um cansaço muito grande. E nos primeiros anos isso tudo é muito difícil. Então por quê? É tão fácil confundir um despertar espiritual com sintomas de depressão, porque se parecem muito. Você vai sentir triste em alguns momentos, você vai acordar cansado pra caramba, porque você está vivendo um processo novo, você está mudando de ciclo. E esse ciclo não é tão fácil, você está abandonando completamente esse vínculo que você tem com o mundo material e você está ascendendo, você está buscando a transcendência com o mundo espiritual. E até você não dominar essa espiritualidade, você vai ter contato com energias espirituais negativas, até um ponto que você saiba controlar tudo isso e você receba exatamente as energias positivas e você tenha conexões com seres de luz como é preciso para a sua evolução. Então aprenda uma coisa, muito cuidado quando você achar e você se tratar como um depressivo, porque a depressão é um vazio na alma. A partir do momento que você tratar esse vazio na alma, a partir do momento que você entender que existe esse processo de espiritualidade, onde em momentos você vai se sentir muito triste, em outros momentos feliz. Você tem que aprender o seguinte, tudo depende de como funciona aqui dentro. Eu falo sempre, quando o homem está certo aqui, ele está certo aqui no mundo. Se você fica olhando como as pessoas vivem ao redor de você, você nunca vai ser feliz. Mas se você olha como você vive com você mesmo e você se aceita, e você é a sua melhor companhia, você já se afastou dos grupinhos da internet, você já se afastou dos grupinhos da família, significa que você mudou. Então, assuma a responsabilidade por você ser diferente e não se preocupe com aquilo que as pessoas vão falar e vão te julgar. Porque, um exemplo, não adianta nada você ter vergonha daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai falar, da vida que você vai viver. Por quê? A gente nasce com as mãos vazias.
Durante esse trajeto aqui pela vida, a gente vai aprender algumas coisas, a gente vai ter algumas conquistas, algumas derrotas, mas o mais importante de tudo, você morre e as suas mãos irá continuar vazias. Então significa que aqui nesse mundo, nesse plano material, você vive uma experiência altamente espiritualizada. Então quando você aprender a viver essa experiência, você vai entender o seguinte: você não precisa de nada que está fora de você. Você só precisa equilibrar tudo aquilo que está dentro de você para que você viva uma vida com plenitude, com paz e com abundância. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre. Uau!